শ্রী গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে প্রায় 84 ক্রোশ পরিক্রমা করতে করতে আমরা যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি, এই স্থানের নাম হলো টের কদম্ব। এখানে রূপ গোস্বামী পাদের ভজন কুটির রয়েছে, আপনারা দর্শন করলেন এবং এই স্থানের মহিমা আপনারা ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষার মধ্যে শ্রবণ করলেন। এই স্থানের মহিমা বিশেষ রয়েছে, বিশেষ করে গুরুদেব এই স্থানে এসে তিনি অত্যন্ত বিরহের কথাগুলি বর্ণন করেছেন। এই কলম অর্থ হল মানে কাউকে, Te significa chamado, chamado. Terkadamba, que Krishna, ele costumava pastorear as vacas com seus amigos. Você vê a segunda logo aqui atrás, as vacas costumavam beber água aqui. Todas as vacas, todos os bezerros costumavam vir beber água de segunda, logo aqui atrás. E Krishna, ele costumava chamar todas as vacas. Então aqui, com a sua flauta, Krishna também chamou todas as golpes. Ele realizou passatempos amorosos com as golpes. No Srimad Bhagavatam, Srila Shukadeva Goswami Pada, ele disse para Parikshit Maharaj: Krishna, quando ele toca a sua flauta, quando as golpes elas ouvem o som dessa flauta, elas abandonam os seus deveres familiares e elas começam a correr atrás de Krishna. Elas correm em direção a Krishna. E dessa forma, posteriormente, Krishna ele realiza a sua dança da raça. Aqui, nesse local, Srila Rupa Goswami Pada, quando ele estava escrevendo as escrituras, sempre quando ele escrevia os slokas no Mores da Separação, todas as árvores, as folhas das árvores, elas caíam. E quando ele escrevia o muro de encontro, essas mesmas árvores, simultaneamente, enquanto ele escrevia, os galhos, as folhas, tudo ficava vivo, como se fosse a primavera. Então, os nossos acharyas, eles explicam, Srila Rupa Goswami Pada, uma vez, eles estavam fazendo bhajana aqui, próximo do Pavan Sarovar. Ele estava com o seu irmão, Sanatana Goswami Pada. Então ambos os dois irmãos estavam discutindo sobre os passatempos de Radha Krishna. Então quando dois Premi Bhaktas eles se encontram, nessa mesma hora Radha Krishna, na verdade, na mesma hora os passatempos de Radha Krishna automaticamente fluem na conversa desses Premi Bhaktas. Então, quando dois Premi Bhaktas eles se encontram, automaticamente eles começam a falar sobre os passatempos de Radha Krishna. Então, uma vez, eles estavam aqui discutindo sobre o primeiro sloka do Srimad Bhagavatam. Então, Srimati Radhika, ela se disfarçou. Ela se disfarçou como uma garotinha e ela veio aqui para ouvir essa discussão entre Sanatana Goswami e Srila Rupa Goswami. E ela trouxe leite, açúcar com ela, arroz. Então, Sanatana Goswami e Rupa Goswami estavam discutindo Harikatha. Então essa garotinha disse: Baba, peguem esse arroz, peguem esse leite, peguem esse açúcar e façam um arroz doce. Mas Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami estavam tão absortos no Harikatha que eles não deram atenção para ela. Eles estavam discutindo sobre esse primeiro verso do Srimad Bhagavatam.
Então, para ouvir esse Harikatha, a própria Shrimati Radhika ela veio. Eles têm 360 tipos de heroína e 96 tipos de heróis. A mais elevada é Sambharti Naika, e o mais elevado dos heróis é chamado de Dhiralita Naika. Tudo está explicado no Udvala Nilamani, etc. Então, ambos estavam aqui discutindo Harikatha, e Shrimati Radhika, disfarçada de uma garotinha, ela viu que ambos estavam muito absortos, não teriam tempo para cozinhar nem nada, e que eles não comeriam nada também. Então, Shrimati Radhika disse: eu vou cozinhar para vocês. Aí ela se sentou longe, um pouco longe, e ela começou a cozinhar arroz doce. Na verdade, o objetivo dela não era diretamente cozinhar o arroz doce, e sim ouvir o Harikatha, o significado de Shringararasa, etc. Por isso que Shrimati Radhika ela estava aqui, por esse propósito, primeiramente. Então, Gurudeva costumava dizer: Shrimati Radhika, se ela quisesse, ela iria cozinhar no piscar de olhos. Que quando Shrimati Radhika ela pensa em algo, isso se manifesta automaticamente. Por exemplo, ela cozinhou arroz doce, mas ela poderia ter simplesmente manifestado aquele aqui num piscar de olhos. Então, quando ela cozinhou, o fogo veio de onde? Ela simplesmente assoprou, e desse vento que saiu da boca de lótus, quando ela assoprou, se tornou uma fogueira. Ela poderia ter cozinhado no piscar de olhos, como está dizendo no Radha Kripa Kataksham. Moninda Vrindavandite Padakarika Shimam Kripa Katakshabhajanam. A refulgência que vem da unha do pé de Shrimati Radhika tem tudo está ali, todo tipo de poder, etc. Então, ou seja, ela teria poder para simplesmente fazer um piscar de olhos, mas ela foi cozinhando bem devagarinho para poder ouvir o Harikatha. Aí, quando ela acabou, ela falou: o Dorras está aqui, e ela foi embora. Ela disse: minha mãe está me chamando. Então, depois que eles acabaram de discutir o Harikatha, eles ofereceram aquele aqui, sem se ter perguntado quem tinha feito. Então, quando eles comeram, eles honraram aquele que eles ficaram completamente em bem-aventurança. E Sanatana Goswami, naquele mesmo momento, pensou: certamente quem usou isso aqui foi Shrimati Radhika, certamente. Então ele perguntou: você desejou alguma coisa hoje? Desejou algo hoje? O grupo disse: sim, você veio hoje, não tinha tempo, eu queria ter feito alguma coisa para você, mas o que fazer? Então eu estava pensando que talvez eu poderia ter te dado um pouco de Kim. Então Sanatana Goswami disse o quê? Ei, não fique preocupado com isso, não fique pensando nisso, desejando isso, porque agora eu vejo o que aconteceu, a própria Shrimati Radhika ela veio, ela cozinhou pra gente. E a gente nessa circunstância não está servindo a Shrimati Radhika, a gente está recebendo o serviço dela. Não faça isso novamente. Então, na verdade, essas árvores que a gente está vendo aqui, elas não são árvores comuns. Semideuses, rishis, eles nascem aqui como essas árvores, e elas estão ansiando para obter a misericórdia desse local. Srila Gurudeva, ele costuma dizer aqui que essas árvores elas estão chorando na separação, por isso que você vê que elas não são retas. Essas árvores aqui elas estão pendendo, como que se caindo para o chão.
elas estão tortas. Então, Braja, você pode ir em muitos locais, mas esse local, ele é muito belo. Você não pode ver nenhum outro local em Braja como esse local, porque as árvores aqui, elas estão protegendo tudo. Então, Shila Gurudeva costumava ele vir aqui na época no dia do Gopastami. Então, Shila Gurudeva ele vinha no dia do Gopastami, que Gopastami é o dia que Krishna ele pastoreia pela primeira vez. Esse pastoreio também acontece nesse local. Então, quando o Gurudeva ele vinha aqui, nesse local, o Gurudeva falava e discutia um Harikatha muito belo. Então, a gente vem nesse local e a gente ouve especialmente o quê? Que a guirlanda que Krishna está usando, nessa guirlanda, existem 108 na verdade, desculpa, Krishna, na verdade, aqui ele está usando uma mala, uma japamala. A gente chama no Brasil japamala, que eles só chamam de mala. Ele está usando uma japamala com 108 contas, na qual Krishna usava para chamar o nome de cada uma das vacas. Então, Krishna uma vez ele fez bastante porque ele chamou o nome de todas as vacas, mas ele esqueceu. Na verdade, ele não esqueceu, mas ele, como se ele tivesse esquecido, ele não falou o nome de uma vaca. Ele começou a chamar todas as vacas. Chama-lhe Mridangmukhi. Começou a chamar cada uma. As vacas de Krishna têm nomes belíssimos. Elas também são muito belas. Então, as vacas, elas têm diferentes grupos. Tem o grupo das vacas vermelhas, o grupo das vacas pretas, o grupo das vacas brancas. Tem vários grupos. Então, cada vaquinha, quando o Krishna chama, já vai se direcionando para o seu grupo respectivo. Ganga, Jamuna, Sarasvati, Mridangamukhi, esses diferentes nomes dos grupos das vacas. Quando Krishna viu que as vacas chamalis não tinham vindo. Por quê? Porque Krishna intencionalmente ele não tinha chamado. Então as vacas chamalis ficaram bravas. Aí Krishna não chamou o nosso nome. Que isso? Então Krishna ele fez o quê? Começou a chamar alto. Chama-lhe! Chama-lhe! Começou a chamar o nome de chama-lhe. Chama-lhe! Então, elas vieram correndo e Krishna as abraçou. Elas têm tipo um sino. Elas têm tipo um sino que fica pendurado no pescoço. Então, dessa forma, Krishna ele mostrou o seu amor pelas vacas e as vacas começaram a chorar. Por quê? Porque depois que elas receberam o toque das mãos de Lótus de Krishna, no coração das vacas começaram a se manifestar vários sintomas estáticos. Então, muitos harikatas aconteceram aqui. Muitos passatempos aconteceram também.
Você pode ser um Raganuga, tudo bem, mas para você se tornar um Rupanuga, isso é muito difícil. Por quê? Porque todo Rupanuga é um Raganuga, mas nem todo Raganuga é um Rupanuga. Então, as escrituras estão explicando o que é um Raganuga, o que é um Rupanuga. A gente deve entender isso de forma muito clara. Por quê? Porque a gente precisa aceitar a guia de Srila Rupa Goswami Pada. Porque Srila Rupa Goswami Pada, ele manifestou aquilo que Mahaprabhu ele veio para dar. Por isso está explicado o que é Ragatanga, o que é Vaidya Bhakti, o que é Raganuga Bhakti. Tudo isso a gente tem que entender. Se a gente não entende essas coisas, então, na realidade, a gente não pode alcançar adentrar no caminho da devoção pura. Por isso Srila Rupa Goswami Pada está dizendo nas suas escrituras. E também Srila Vishwanath Chakravartaka também está dizendo. Especialmente no seu Madhurya Kadambini, ele está dizendo o quê? Ele está explicando sobre as glórias de Srila Rupa Goswami Pada. A nossa meta principal é como a gente vai servir sob a guia de Srila Rupa Goswami Pada. Como a gente vai servir Shrimati Radhika sob a guia de Rupa Manjari. Prem Bhaktichandra Narottama Das Thakur ele está dizendo. Quando o Lokanath também vai levar com ele e vai me colocar aos pés de lótus de Srila Rupa Goswami, de Srila Rupa Manjari. Então, Rupa Manjari vai me levar até o casal divino. Então, nesse Kirtan Bengali, isso está sendo dito. Eu irei servir a Shrimati Radhika sob a guia das Manjaris. বেশি শোনা যায় কি কথাটা শোনা যায় রূপানুগ শোনা যায় এই রূপানুগত্যের যে ভজন বিশেষ করে রূপ গোস্বামী পাদের আনুগত্যে যে ভজন Que a gente está ouvindo um Harikata de Rupanuga, porque Rupanuga é muito especial. Então, Raghunath Das Goswami Pada, Rupa Raghunath. Então, pela misericórdia de Srila Rupa Goswami Pada, de Raghunath Das Goswami, a gente deve receber a misericórdia deles. Então, Srila Rupa Goswami ele coletou todos os ingredientes de Bhakti. Então, Raghunath Das Goswami ele deu a proporção. Então, Srila Rupa Goswami Pada ele deu todos os ingredientes, listou todos os ingredientes para manifestar a raça. E Raghunath Das Goswami ele deu a proporção para usar quanto a gente deveria usar. Ele revelou qual era a proporção. Se a gente não está uma briga de Srila Rupa Goswami Pada, de Raghunath Das Goswami, então a gente não vai ser apto a saborear essas doçuras. Então muitas pessoas respeitam Bhakti por causa de Mahaprabhu, mas essa Bhakti raça manifesta por eles é muito raro das pessoas entenderem. A gente tem que entender sobre essas coisas. Então, existe existem três momentos antes de Chaitanya Mahaprabhu, antes da vinda de Mahaprabhu, durante a vinda de Mahaprabhu e depois da partida de Mahaprabhu. Então, antes de Mahaprabhu, vieram grandes poetas como Vidyapati,
etc. E eles expressaram muitas coisas, mas somente quando o Mahaprabhu ele veio e então Srila Goswami Pada e etc. Então, de fato, através desses granthas como o Dvala Lilamani, Bhakti Rasamrita Sindhu, então foi expressado de fato o que é esse humor das manjaris. Por isso que Srila Rupa Goswami Pada ele explicou no seu... Ele explicou sobre as 27 diferentes manjaris. Existem muitos tipos de manjaris. E foi expressado por ele a especialidade e do humor do serviço de cada uma dessas manjaris. O humor das manjaris, Sakya Nityasaki, Pranasaki, Pranaprasthasaki. Pranaprasthasaki são com Lalita Vishaka. São as Sakyas de Srimati Radhika. Se elas como Lalita Vishaka, elas querem entrar nos kunjas, nos locais confidenciais de passatempo, elas têm que pedir a permissão das manjaris. Então, Lalita e Vishaka, elas pedem permissão para as manjaris para entrarem. Então, veja quão belo esse humor está sendo explicado. Por essa razão, nesses locais está explicado. Devemos se abrigar aos pés de lótus de Srila Rupa Goswami Pada. E também Srila Raghunathas Goswami. Devemos ler as escrituras, especialmente Vilapakas Manjali. Se a gente não lê esses livros, então é impossível entender o humor das manjaris. Por essa razão, esses livros são muito importantes. Shama Sindhu. Se você quer se emergir nesse oceano de Shringararasa, se você quer mergulhar profundamente nesse oceano, এইগুলো সুন্দরভাবে আমাদের জানতে হবে, তবে আমরা বাস্তবে এই সিংহাসনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবো। Então, se você quer mergulhar, você tem que entender sobre todas essas coisas. Aqui ele está explicando, na verdade, nessas escrituras está sendo explicado sobre os diferentes tipos de raça. A gente tem que, primeiramente, tomar abrigo aos pés de lótus de Srimati Radhika. A segunda coisa, a gente tem que residir em Vrindavan. A terceira coisa é que a gente deve se associar com os Rasika Vaishnavas e ouvir o Harikatha sobre esses passatempos nectários e doces. Dessa forma, essas doçuras transcendentais podem se manifestar no nosso coração. A gente é que vai ser capaz de saborear essas doçuras. Então, hoje, a gente está aqui nesse Bhajan Kutei de Srila Rupa Goswami, em Terkadamba. A razão principal é essa. O Gurudeva costumava dizer, esse local a gente vem por quê? A gente vem para prestar reverência na poeira, aos pés de lótus, na poeira desse local, e para ouvir o Harikatha dos Rasika Vaishnavas e orando para que tudo isso possa algum dia se manifestar dentro do nosso coração. Então todo mundo agora dê um pouquinho de doação para o Maharaj aqui. आप लोग तेल नहीं लगाए ना, सब कुछ लगा दिया। महाराज बहुत तेल तो लगाए